E hoje a gente vai fazer um último experimento aqui. Eu ainda vou fazer experimento aqui no contexto do Super Burger, né? E a gente vai fazer hoje uma implementação da máquina de sorvete, tá? Qual que é a ideia nossa da máquina de sorvete? Eu vou anotar aqui para a gente poder conversar, né? A máquina de sorvete, a gente vai fazer um circuito interno dela. Se vocês lembram da máquina de sorvete, a máquina de sorvete assim, de loja de alimentos, ela é aquela sorvete de uma massa, né? Que ela sai enroladinha, sai em espiral. E essa máquina de sorvete, o que, que ela vai ter? Ela vai ter uma alavanca, que essa alavanca aí ela abre uma válvula para a massa para o líquido descer. Se vocês, eu não sei se vocês já viram, né? Mas a máquina de sorvete, ela tem um líquido que você coloca por cima dela. Esse líquido aí é o que vira a massa na hora de, quando você desce aquela alavanca, né? Pra você, tem dois sabores, ou tem um misto. Mas a primeira questão é essa alavanca. A pessoa que opera a máquina, ela puxa essa alavanca. Lá dentro da máquina, tudo acontece meio que automático, né? Ela abre uma válvula que desce o líquido para transformar ele, para refrigerar ele e fazer ele virar sorvete, né? Mas por dentro, a máquina ela é um pouco mais complexa que isso, tá? A gente vai simular aqui, eu não vou simular todos os detalhes da máquina e também eu não sei se é exatamente dessa sequência aqui que a máquina funciona. Mas ela tem alguns elementos que a gente vai fazer uma simulação aqui para a gente implementar, tá? Então, ela tem uma alavanca que abre lá para descer o líquido. Ela também tem um sensor, tá? Um sensor de descida do líquido. O que é esse sensor? Ela vai indicar se a máquina está abastecida com o líquido para fazer sorvete ou não. Porque se não tiver o líquido, a gente não vai poder fazer o sorvete, certo? Não tem, ela nem deve operar. Porque se a máquina começar a resfriar sem ter líquido dentro, ela vai esfriar muito rápido, porque ela precisa de uma energia muito grande para resfriar um líquido que desce numa velocidade rápida. E como ela resfria muito rápido, se ela não tiver o líquido dentro, ela pode queimar. Ela pode resfriar demais ali e começar a travar tudo o sistema, congelar tudo lá por dentro. Tá? Então, o que, que ela vai ter? Ela vai ter um sensor que verifica se está descendo líquido. Esse sensor que verifica se está descendo líquido, se a máquina está abastecida, ela liga a refrigeração. Tá? Então, ela tem lá o compressor que faz a refrigeração. Então, a gente vai ter aqui mais uma etapa, né, do processo que é para a gente ligar o compressor para refrigerar o líquido que está descendo. E aí, quando o líquido descendo está sendo refrigerado, ele também abre, a máquina abre, na verdade ela tem uma válvula de saída, tá? Ou a válvula de saída, tá? Que ela libera o sorvete. Por que é importante essa válvula de saída segurar um pouquinho? Porque se você abrir a válvula de saída automaticamente, o líquido pode escorrer e descer direto na casquinha, sem refrigerar, né? Então a máquina ela precisa ligar o compressor. Aí quando o compressor está ligado há algum tempo, aí ele abre a válvula de saída para poder liberar o sorvete, para sair o sorvete de baixo. Senão não sai o sorvete, né? Senão ele não libera. Tá? Então a gente vai trabalhar com isso daqui. A gente vai implementar um circuito digital que vai fazer a operação dessa máquina. A gente vai fazer a operação dessa máquina aqui, seguindo essas etapas, tá? Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui para a gente ter bastante espaço para fazer a implementação. Essa é a motivação da aula de hoje, né? Então a gente vai aprender a fazer o controle de uma máquina de sorvete. Agora a questão é, como é que a gente faz isso daqui, né? Bom, notem que a gente tem aqui etapas, né? A gente tem uma etapas.
A gente tem primeiro, tem uma alavanca, que é o usuário vai operar, só isso que ele opera, né? E dentro da máquina depois a gente tem um sensor da descida do fluido, a gente tem um compressor que vai ser ligado depois que o sensor aqui ele captar a descida, e depois o compressor, depois de um tempo ligado, ele vai acionar a válvula de saída para descer o sorvete. Tá? E aí, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou deixar vocês também, se vocês quiserem dar algumas ideias, assim, uma visão geral, a gente pode conversar um pouquinho e depois a gente vai para a solução definitiva. Alguém tem alguma sugestão? Vocês veem, né, que esse tipo de problema é um tipo de problema difícil e bem amplo, né? Diferente dos outros que a gente tentou até agora, né? E a gente vai usar uma técnica interessante aqui de implementação, que ele vai ajudar a gente a implementar qualquer tipo de circuito, tá? Na aula do tradicional, do curso tradicional, eu chamo essa etapa aqui de máquinas de estado, tá? Vocês podem ver lá depois com mais detalhe. E a máquina de estado pode ser de dois tipos. Pode ser. Ah, eu tenho uma sugestão aqui antes de eu continuar. Começar pelo compressor. Isso. Muito bem, né? Essa é a ideia. A gente tem que começar pelo. Vocês veem que tem uma sequência de etapas aqui, né? Alavanca, sensor, compressor e válvula. E dentro dela, né, a alavanca e o sensor, eles são entradas, né? Que a gente vai usar. Então o compressor realmente é a primeira etapa que a gente vai precisar mexer, bem comentado aí pelo aluno. Né? Mas a metodologia que a gente vai usar aqui, ela vai ajudar a gente a resolver qualquer tipo de problema desses, tá? Qualquer tipo de problema que a gente tenha de circuitos digitais é qualquer mesmo, tá? Amplo, a gente vai conseguir resolver com esse tipo de metodologia, tá? Bom, então vamos lá, eu vou escrever mais um pouquinho aqui pra gente. A gente vai descrever um pouco mais o problema, agora as etapas, né? Eu vou fazer a etapa um. A etapa um, a primeira coisa, a máquina está desligada. Nessa primeira etapa, que eu escrevi errado ali, né? Desligada. Na primeira etapa que a máquina está desligada, não está acontecendo nada, não tem nenhum sensor, nenhuma operação ocorrendo. Aí depois, ele vai para a segunda etapa da operação, compressor ligado e válvula de saída desligada. Tá? A terceira etapa da operação é compressor ligado e válvula de saída aberta. Depois desligada aqui, vamos por fechada, né? Tá? Vocês conseguem notar que são esses três estados possíveis que a gente tem na máquina? Quer dizer, ou ela está desligada, ou ela está com compressor ligado quando abriu a alavanca e começou a cair líquido, aí ela liga o compressor, e depois ela por dentro, se o compressor estiver ligado, o próximo estágio é a gente abrir a válvula de saída. Então, a ideia desse tipo de resolução de problema é a gente separar a máquina em estágios. Quais são os possíveis estágios ou estados que o nosso circuito pode atuar? Se a gente conseguir dividir ela em estados, vai ser muito mais fácil a gente conseguir implementar o circuito final, tá?
E essa é a ideia aqui da metodologia que a gente vai ver. São as máquinas de Moore e de Mealy, tá? Depois vocês podem ver mais detalhes da teoria lá, mas a gente vai implementar aqui o, o que, sem ver o que, que é, né? A gente vai fazer a abordagem top-down, que a gente tem o problema e a gente vai resolver o problema. Agora vamos pensar o seguinte, olha só. A gente tem três estados possíveis para a máquina. Para representar um estado da máquina, o que, que a gente pode usar de circuito para a gente saber em que estado a máquina está? Vocês têm alguma sugestão? Tá, um circuito comparador. O circuito comparador, ele não grava efetivamente o estado, ela pode identificar que estado que está, né? Mas assim, para a gente saber em qual estado está, a gente gravar um estado que a máquina de sorvete vai estar, o que, que a gente pode usar? Tá certo, né? A gente, em algum momento, a gente vai precisar disso daí. Aham, isso mesmo. Aí a sugestão foi bem feita. Um flip-flop é o registrador. A gente vai precisar realmente, né? Agora, quando a gente tem três estados, quantos flip-flops a gente precisa para guardar três estados? Isso. A gente pode usar três ou dois. A gente pode usar um flip-flop para cada estado, ou a gente pode usar dois flip-flops, porque com dois flip-flops a gente pode guardar quatro valores possíveis, né? 00, 01, 10 e 11. Então eu já vou escrever aqui sobre os nossos estados da máquina, né? Estados. E aí a gente vai colocar aqui o seguinte: o estado, o estado um ele vai ser os bits 00, a máquina está desligada. Depois a gente pode pôr o estado 2 nos bits do flip-flop 01 e o estado 3 no 10. A gente poderia ter mais estados, né? A gente poderia ter estado 4 e ainda assim a gente precisaria só de dois flip-flops, né? Essa é a ideia. Então nós já vamos colocar aqui, e o melhor flip-flop para a gente fazer contagem de estados é o flip-flop, pode ser o T também, né? Mas eu vou pôr o flip-flop D, tá? Então a gente vai começar com o flip-flop D. Qual é o estado inicial da máquina? Qual vocês acham? Como é que a máquina, quando você põe ela na tomada, como é que ela deve começar? Isso. Desligada, que é o estado 00. Então a gente já vai fazer aqui um botão de reset, né? Que vai representar aqui quando a máquina é ligada. E a gente vai colocar ela no estado zero. Lembra, né, que essa entrada aqui, a entrada do clear e do preset, ela é negada, então tem que colocar um not. Então, esse note aqui, quando apertar aqui, ela vai inicializar o estado da nossa máquina em desligado. Beleza. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer dois circuitos, tá? Um circuito, vamos dizer, antes disso, né? Quais são as entradas desse circuito aqui? O que a gente tem como sinal de entrada? Além do reset, né? Uhum, isso. A gente vai ter a alavanca e o sensor, exato. Então a gente vai colocar aqui a alavanca e sensor de líquido, né? Então vamos fazer isso. Eu vou colocar a alavanca como sendo um botão, porque a pessoa pode pressionar e soltar, né? Alavanca. E aqui esse é o sensor de líquido.
Até o que é importante o sensor de líquido ele ser assim, né? Porque quando para de cair líquido, o sensor ele desliga e deve desligar a máquina. Né? E as saídas? Quais são as saídas do nosso circuito? Aí talvez não seja tão claro, né? Mas vocês podem comentar aí se vocês quiserem. Isso, a válvula de saída é uma saída do circuito. Tem mais uma, né? Tem mais uma saída. Isso, muito bem, o compressor. Então as saídas, elas são a válvula de saída, que eu vou chamar de válvula aqui. Escrevi certo? Escrevi válvula, e compressor. Então essas são as saídas do nosso circuito. Então nota que é um circuito simples, mas vocês percebem como não é tão fácil de a gente começar a implementar do zero e fazendo, né? É um negócio meio complicado, porque a gente a gente tem que fazer transição de estados, né? Fazer uma sequência de coisas. Quando tem essa ideia de sequência, a gente já vem na cabeça já máquina de milli e de Moore, tá? Então esse daqui vai ser a válvula, e esse aqui vai ser o compressor. Então a gente tem os dois estados, né? Agora a pergunta é, como é que a gente vai fazer a saída? Vamos fazer primeiro a saída. A gente vai ter que fazer um circuito aqui para a gente gerar quando a saída da válvula é um ou zero, ou quando o compressor é um ou zero. Como é que a gente pode fazer isso? É baseado no quê? Vamos por partes. Quando que o compressor ele deve ser ligado? Deve vir um sinal IN para o compressor. Aí a resposta foi sensor e alavanca ligados. Isso, exatamente. Em que estágio o sensor e a alavanca estão ligados? A alavanca também é para o compressor. Isso também. É o compressor também para a alavanca. Em que estágio isso pode acontecer? Em que estado? Olha, no estado um o compressor já está ligado, né? Ah, não, desculpa, no estado um está certo. No estado um o compressor está desligado, a máquina está desligada. A partir do momento que a entrada está ligada desses dois, ele vai para o estado 2, né? Ele vai do estado um para o estado 2. E aí no estado 2 e no estado 3 a gente tem o compressor ligado. Então vai depender, na verdade, só do estado e não da entrada. A entrada vai fazer a alteração do estado da máquina, mas o estado 2 e 3 é que vai ligar. E quando a gente tem o estado 2 e 3 a gente tem esses bits aqui. Vamos dizer que esse flip-flop aqui, ele seja o bit mais significativo, tá? Ele seja o da esquerda. E esse aqui é o da direita. Vamos colocar eles até assim, ó, para a gente saber qual é, né? Da esquerda ou da direita. Então, se der 0,1 ou 1,0, liga o compressor, né? Ou seja, o que, que a gente tem aqui? A gente tem uma porta OR desses dois estados. Se um desses dois for 1, a gente vai ligar o compressor. Se os dois forem 0, a gente está no estado 0, a máquina está desligada. Não é isso? Concordam, gente? Ou alguém tem mais alguma observação? Tudo bem? Podemos seguir? Posso repetir. A gente está dividindo a máquina em estados de operação.
A gente está dizendo que o compressor ele vai ser ligado no estado 2 e no estado 3. O estado 2 é o bit 01, o estado 3 é no 10. E o outro estado que tem a máquina desligada é o estado 1, que é o 00. Então, se a gente tiver 01 ou 10, ou seja, se qualquer bit for 1 desses dois flip-flops aqui, o compressor está ligado. A gente vai ter o compressor ligado. Se for no estado 1, que é 00, o compressor vai estar desligado. Beleza? Desculpa a confusão minha, tá? É isso aí. E a válvula? A válvula está aberta em qual estado? Ou em quais, né? Isso, no estado 3, que é o 10. Muito bem. Então, a gente vai ligar o quê? Esse cara vai estar ligado no estado 10, que é esse flip-flop aqui, o mais significativo estando ligado. Quando esse cara está ligado, se esse cara estiver desligado, são os outros dois estágios. Então a válvula está fechada. Então nós terminamos o circuito aqui basicamente para fazer com, dado o estado atual, como é que estão as coisas, como é que elas estão funcionando. Agora a questão é, como é que vai ser a transição dos estados aqui, né? Como é que a gente vai fazer? O estado inicial é 0. Ok, ele já vai começar com 0. Quando que ele vai para o estado 1 e quando que ele vai para o estado 2 e quando ele vai para o estado 0? Agora a gente tem que fazer um diagrama de estados, né? Talvez vocês já tenham visto isso em, em alguma disciplina. Eu vou abrir aqui um negócio de desenho para a gente fazer junto aqui. Deixa eu pôr na tela. Olha aqui. Então a gente tem três estados, né? A gente tem o estado aqui, estado 1, que é o 00. A gente tem o estado 2, que é o 01. E tem o estado 3, que é o 10. E como é que a gente faz a transição dos estados? A transição é a seguinte, ó, é a gente fazer, melhor, vamos fazer primeiro uma retinha aqui. O estado inicial é esse, né? O estado inicial é esse. Quando é que vai do estado 0 para o estado 1? O que precisa do estado 1 para o estado 2? O que precisa acontecer para a gente sair desse estado aqui e vir para esse? Alguém tem alguma ideia? A mudança do estado vai ser dentro do flip-flop, mas quais são a combinação das entradas? Vamos dizer assim, que valor das entradas vai fazer a gente ir do estado 0 para o estado 1? O estado 1 é o que? A válvula fechada e o compressor ligado. Isso. Não, os dois ligados, né? Tanto o sensor quanto a alavanca, né? Os dois têm que estar ligados para a gente poder sair daqui e vir para cá, né? Concordo? Beleza. O importante é a gente participando, tá? Maravilha. Então, ó, a gente vai ter aqui alavanca e
o sensor ligados. Se os dois estiverem ligados e a gente está no estado 0, a gente vai para do estado 1, desculpa, a gente vai para o estado 2. Quando que a gente agora vai do estado 1 para o estado 3 direto? A gente tem como ir direto para cá? Quer dizer, pode ligar o compressor e já começar e já abrir a válvula logo de cara? Não, exatamente. Como é que a gente faz para atingir o estado 3? A gente tem que estar em qual estado para ir para o estado 3? Do 2 para o 3, exato, daqui para cá. Muito bem. Então, a gente vai fazer essa transição aqui, né? Do estado 2 para o estado 3. Qual deve ser o valor das entradas para acontecer isso? Para a gente ir do estado 2 para o estado 3? Isso. Olha, depende. O compressor ligado significa que a gente já está no estado 2. Agora, qual que é a alavanca e o sensor? Eles precisam estar ligados ainda para a gente ir do 2 para o 3? Sim, exato. Então ele só vai do 2 para o 3 se a gente tiver essa situação acontecendo outra vez. Tá? Por aqui. Só vai acontecer assim. E do 3, quando que a gente sai do estado 3 e vai para algum outro estado? Por exemplo, se o sensor desliga ou a alavanca fecha, vai do 3 para qual? Para o 2 ou para o 1? Para o 1, isso. Eu já vou responder sua pergunta, tá? Só um minutinho. Então, vamos terminar aqui. Esse estado aqui, a gente vai para esse estado se acontecer o quê? Se por acaso a gente tiver uma das duas opções. Aí não é mais o E, né? Aqui seria a alavanca igual a zero ou o, o sensor for igual a zero, pois um aqui é zero. Tá? Então, se ou um dos dois tiver zero, vem para cá. E nesse estado 2, se desliga a alavanca ou o sensor ele vai para zero, o que acontece? Acabou o sorvete lá, o estoque de líquido na máquina, ou a alavanca foi desligada? Do estado 2 vai para qual? Isso, vai para o estado 1, exatamente. Então a gente vai ter de novo um retorno aqui para o estado 1, se acontecer isso daí. Tá? Então a gente vai ter aqui se a alavanca for zero ou o sensor for zero. Em outras palavras, a gente está dizendo, olha, se a pessoa parar de ligar o sensor ou se acabar o sorvete, o líquido que faz o sorvete na máquina, volta para o estado 1. Se não, se está no estado 1 e ativou a alavanca e o sensor lá viu que tem líquido, ele vai para o 2, vai esfriar o compressor, depois vai ligar o compressor que vai esfriar a máquina e depois vai para o 3, para o estado 3. Esse é o nosso diagrama de estados que a gente faz, né? A pergunta aqui, por que as entradas se repetem? Não é que se repetem, tá? São entradas independentes e se uma delas falhar, a máquina para de funcionar. A máquina fica desligada. Você não pode escutar sorvete, né? Se a máquina estiver sem líquido ou se ela não está querendo descer, né? Se a pessoa não estiver operando, começa a jorrar sorvete lá, não dá certo, né? Então a gente tem que ter essas duas medidas, tá bom?
Vamos fazer isso então no nosso circuito aqui. Deixa eu ver se eu consigo reduzir um pouco o tamanho para a gente poder fazer o circuito enquanto tem isso na tela. Não vai dar certo, mas é porque isso aqui vai fazer sumir, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo uma coisa um pouquinho, um meio termo aqui. Então a gente tem que fazer agora essa transição de estados, tá? Então se esses dois aqui, se um desses dois for zero, vai para o estado zero, correto? Essa que é a nossa lógica. Então esse ou esse zero, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter um NOR, tá? A saída desse daqui é para o estado zero, que é o que? É jogar zero. Então, na verdade, é um, é um NAND, na verdade, né? Não, é um AND mesmo. Se um dos dois tiver zero, a saída desse é zero. Então, a saída vem para cá e para cá. Se os dois forem um, aí a gente vai ter uma transição de estados. A gente vai primeiro para o estado 2 e depois para o estado 3. Fazer isso de cabeça é bem chatinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais uma janela aqui e eu vou abrir para a gente um documento, tá? Um documento novo para a gente fazer. Não, não é isso que eu queria. Isso. A gente vai fazer um mapa de Carnot aqui para cada bit, tá? Da máquina de estados. E a gente vai chamar é, Q1 e Q0 com Q maiúsculo são os próximos estados. Ou seja, é a entrada dos flip-flops. E Q1, Q0 minúsculo são os estados atuais, que são o quê? São as saídas dos flip-flops. Deixa eu explicar isso aqui no circuito para a gente ver, né? Então, aqui a saída do flip-flop é o estado atual. Se é 00, 01 ou 10. E a entrada do flip-flop vai ser o próximo sinal. Quando o clock subir, ele vai alterar para esse próximo estado. Então é isso que a gente tem aqui. A gente tem. Deixa eu ver aqui. Eu pensei em dividir a tela, mas aí dividir a tela ela vai ficar metade para cada um, não ia ficar legal. Eu queria deixar a maior parte para esses, tá? Então aqui a gente tem. Aqui é a entrada dos flip-flops e aqui a saída dos flip-flops. A entrada dos flip-flops elas vão servir como sinal de entrada para o circuito, para o nosso circuito o nosso mapa de Carnot. Então o que a gente tem como variável de entrada? A gente tem deixa eu pôr aqui, A e S, e a gente tem a saída dos flip-flops que é Q1, Q0. Então a gente vai fazer o mapa de Carnot aqui, 0,0, não, é vírgula mesmo, 0, 0,1, 1,1, 1,0. E aqui a gente tem 0,0, 0,1, 1,1, 1,0. Aí a gente vai ter que fazer agora o cálculo dos bits, né? A gente tem duas tabelas, uma para cada sinal, um para sinal de entrada, outro de saída. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui para vocês enxergarem melhor no vídeo. Eu vou passar isso aqui para baixo, que a gente tem espaço ali. Tá?
Então aqui a gente vai calcular para o Q0, que é para o bit menos significativo. O bit menos significativo, ele é 1 no estado 2 só. E como é que são as transições de estado? Então a gente vai ver aqui, ó. Tá no estado 0. Do estado 0 ele pode ir para o estado 1. O estado 00, que é o estado 1, aqui eu vou colocar uma legenda para gente. Esse aqui é o estado 2. Esse aqui é o estado 3. Esse aqui é don't care, né? É um estado X que a gente não se interessa por ele, tá? Então, quando que a gente vai para o estado 01, que é o estado 2? É quando a gente está no estado, olha aqui, ó, quando a gente está no estado 1, que é o 00, e as duas entradas são 1. Então, se a gente está no 00 e as duas entradas A e S são 1, o 3 é 1, 0, isso. Ah, obrigado. Bem observado. Esse aqui que é o X, né? Esse aqui é o 3. Obrigado pela observação aí. Então a gente está nesse estado 0. A entrada é 1, a gente vai para o estado 2. No estado 2, o bit menos significativo, que é o Q0, o Q grande 0, ele é 1. Depois, estando no estado 2, ou ele vai para o estado 3, se os dois forem 1, né? Ele vai no estado 3, que aí a saída é 0, ou ele vai para o estado 1, se uma das entradas for 0. Ele fica aqui nesse estado por um instante de clock, só por um período de clock, que é um período curto para esfriar a máquina, tá? Depois a gente vai ver como a gente pode fazer para melhorar isso. Mas nessa implementação inicial a gente vai fazer assim. Então aqui a gente está no estado 2, que é o 01, e aí a gente vai ou para o estado 0 ou para o estado... A gente nunca mantém o mesmo estado. Então a gente vai ter a seguinte, aqui vai 0, 0 e 0. E aqui vai para o 0 também. Como assim vai para o 0? É o bit menos significativo. Ele tanto indo para o estado 3, o bit menos significativo é 0. Indo para o estado 1, o bit menos significativo é 0. Ele nunca mantém o estado que ele está. Já quando a máquina está desligada e a entrada é 0 ou 0, faltou essa setinha aqui, né? A gente podia colocar depois. Se a alavanca ou o sensor for 0, ele permanece no estado 0, certo? Então aqui o bit menos significativo vai continuar sendo 0, se um dos dois forem 0. E finalmente, nesse estado aqui, no estado. Não, nesse aqui, né, que é o estado 3, o que, que vai acontecer? Se a alavanca e o sensor tiverem 1, aqui falta uma setinha também. Ele vai permanecer no estado 3. Ou seja, ele vai permanecer com 0 no bit menos significativo. E se tiver desligado, ele vai voltar para o 1, ou seja, ele vai permanecer com 0. Então a gente vai ter aqui tudo 0 de novo, né? As transições de estado. E esse estado, como ele não existe, é tudo don't care. A gente não está nem aí para o valor disso daqui, né? Não vai atrapalhar, não vai interferir em nada o nosso circuito final. Agora ficou muito fácil, né? O nosso mapa de Carnot aqui é só esse valor. Esse valor é o quê? É Q1, Q0. Então o Q0 ele vai ser igual a 1 quando a gente tem Q1 pequeno e Q0 pequeno e not A e not S. É tudo AND, né? É um em termo só desse mapa que a gente fez. Tá? Pergunta aqui, por que só tem um espaço com valor 1? Os outros estados também não deveriam ter? Depende de como a gente escolheu o valor para o estado, tá? Como a gente escolheu o estado 2 com 0,1, ele é o único que tem 1 aqui no bit menos significativo. Nos outros que tem mais significativo, o bit menos significativo é 0. Por isso que tem tanto 0 aqui nessa tabela, tá? Mas, de fato, se você escolher esse cara como 1, por exemplo, aí a gente vai ter mais transições aqui do bit menos significativo de estado. Que é o que vai acontecer aqui embaixo. A gente vai fazer essa tabela e vai acontecer isso, tá? Vamos ver agora nesse caso aqui, ó. A gente está no estado 0.
Se manter o estado 0, com qualquer uma das entradas com 0, ele vai manter o bit mais significativo em 0. E se ele fizer a transição para o estado 2, que é 0,1, o bit mais significativo também é 0. Então, independentemente do que aconteça aqui, a gente vai ter sempre 0 nesse bit aqui. Ó. Aqui já mudou um pouco do de cima, né? Mas agora, se ele estiver no estado 2 e ele for para o estado 3, aí o que acontece? Se os dois, o sensor e a entrada forem 1, o bit mais significativo vai para 1. Então a gente vai ter um aqui, ó. Mas se ele voltar para cá, o bit mais significativo é 0, ou seja, em todas as outras combinações de entradas, ele vai voltar o bit mais significativo para 0. Também é pouco 0, né? Que tem nessa tabela. Aqui é don't care, que a gente nunca vai chegar nesse estado. Agora, quando a gente está no estado 3, se ele se manter no estado 3, ele vai manter com 1 no bit mais significativo. E se ele for voltar para cá, ele vai ficar com 0. Então a maioria aqui é 0 mesmo, né? Esse aqui tem 1 a mais. Ficou assim. O pior, né? Não dá para a gente combinar muita coisa. A gente vai ter que ter dois grupos, o grupo vermelho e o grupo de fonte vermelha e o grupo de fundo amarelo. A gente pode pegar esse don't care aqui para diminuir o tamanho do min termo. Então o Q1 ele vai ser igual. O primeiro min termo é esses dois elementos, que é A e S ligados, e o outro bit é o Q0, Q0 pequeno ligado. Então é Q0, A e S. São esses três sinais aqui. Eu coloquei menos S aqui? Não, tá errado. É o contrário, né? O A e o S são 1, e o Q1 e o Q0 são 0. Eu inverti aqui, desculpa, tá? Talvez seja isso que eu estava comentando que eu não percebi, desculpa. Então o A e o S é 1, o Q1 e o Q0 é 0. Agora nessa tabela aqui, a gente tem o A e o S1, o Q0 com 1. Ou a gente tem nessa o A e o S é 1 ainda, e aqui o Q1 é 1. Q1 é 1, A, S. Tá? Esse é o circuito final. A gente pode fazer uma simplificaçãozinha aqui, que nem é de min termo, max termo, mas a gente colocar aqui que seria A, S, E, Q0 ou Q1. Né? Talvez fique menor o circuito. Vamos tentar assim, que agora a gente tem aqui o circuito final. Então deixa eu apagar isso aqui, a gente vai fazer direto daqui. Ó. A gente vai ter um AND de 4 entradas. As entradas desse AND é o Q1 e o Q0 negado, e as duas entradas 1. Se isso acontecer, esse daqui é a entrada, é o próximo estado do Q0, o bit menos significativo que é esse. Agora, se a gente tem para o outro, é um OR e dois ANDs de duas entradas. Então é um OR e dois ANDs de duas entradas. Nesse AND aqui, a gente vai ter o A e o S, e no AND de baixo a gente tem Q0, Q1. E ligar aqui, né? Essa daqui é o próximo estado do sinal. Agora, para completar, a gente só precisa do clock, né? Para ele ficar mudando os estados para nós. Ah, bem observado. É um OR do Q0, Q1. Isso, esse aqui deveria ser o OR. Obrigado. Então vamos resetar isso aqui. Olha só, a gente resetou. Agora a gente pode pôr em tela cheia aqui. Eu já resetei, né? E agora a gente tem
os estados. O estado está zero, está tudo desligado. E o end, eu errei mais um aqui? Ah, era end? Era end, né? Ah, tá, obrigado. Desculpa aí que eu tô cegueta hoje aqui, né? Que é end. Beleza. Então agora olha só. A gente tem aqui, se puxar a alavanca e não tem sorvete, ó, não desce nada. Agora a gente tem o sensor, tem líquido lá. A gente apertou, ó, o compressor ligou, a válvula acendeu. Não sei se vocês viram lá, né? E aí soltou uma das coisas, ó, soltei a alavanca, voltou para o estado zero. Ligou a alavanca, liga o compressor e abre a válvula. Se acabou o sorvete, ele desliga, para tudo. Botou mais sorvete? Olha lá, compressor e válvula. Tá? Então, esse daqui é o circuito que a gente conseguiu fazer, né? A nossa teoria toda lá. Depois a gente pode deixar mais bonitinho se vocês quiserem, né? E esse clock aqui, ele tem que ser tão lento, a velocidade dele tem que reger a velocidade do tempo que o sorvete demora para congelar. Aqui ele está 1 segundo, mas de repente se a máquina demora 2 segundos para congelar, não tem problema. A gente pode colocar um sinal aqui de meio hertz. Aí olha só, você ligou, vai demorar 2 segundos depois que o compressor ligar para a válvula acender. Tá? Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Aí dá mais tempo de enxergar o que está acontecendo, né? Compressor, válvula. Aí tá descendo sorvete, descendo, descendo. Acabou de encher o pote, para a máquina, né? Tá? Então, pessoal, essa é a ideia aqui que a gente pode fazer para implementar. Uma outra modificação que a gente poderia fazer, vou fazer uma última aqui rapidinha, é o seguinte: a válvula de saída não é bom que ela fique ligada por 2 segundos, né? Depois que a pessoa desliga. Pode ser que, por azar, a pessoa tá descendo o sorvete lá, aí depois que muda aqui, ó, ela solta, tá descendo ainda sorvete, ó. Agora que parou. Então aí vai encher o pote lá muito mais do que deveria. O que, que a gente pode fazer para que essa válvula aqui ela não dependa só do estado, mas também da alavanca, né? Parou a alavanca, a gente para de descer sorvete na válvula. Né? E pode até parar o compressor também, não tem problema. A gente pode, mas vamos fazer só para a válvula. Basta a gente colocar aqui um end a mais da alavanca com o estado, que é para descer sorvete. Então vou resetar a máquina. Agora olha só, a gente vai ligar aqui, ó, ligou o compressor, abriu a alavanca. Eu soltei aqui, ele já parou de descer sorvete e desligou o compressor, tá? Porque aí ele não vai ficar soltando sorvete enquanto a pessoa tá, quando a pessoa parou de soltar a alavanca, porque a pessoa quer uma resposta rápida ali, né? Essa pequena modificação que eu fiz para vocês verem aqui, que a saída antes ela estava dependendo do quê? Vou fazer um undo aqui para a gente ver, ó. A saída dependia basicamente do estado atual. E aí, quando a gente mudou esse circuito, e a gente fez isso aqui, a saída agora depende do estado atual e da entrada. Essa é a única diferença que existe na teoria lá que eu expliquei para vocês de máquina de Mealy e de Moore. A máquina de Mealy, o que, que ela é? Ela é uma. A máquina de Moore, primeiro, é uma que a saída depende só do estado atual. Se a saída depende do estado atual e da entrada, aí vira uma máquina de Mealy, tá? É isso que a gente faz. Vocês já sabem fazer agora um circuito, né? Implementar um circuito para fazer com que funcionar uma máquina de sorvete, que é bem legal, né? O nosso Super Burger agora ele está funcionando melhor, né? A gente já está aqui é onde desce o sorvete, a boca da saída, né? Então, qual que é o princípio básico disso daqui para a gente resolver qualquer problema de circuitos digitais? Se vocês percebem que o circuito de vocês tem estágios ou estados, é bom fazer assim: vocês quebram em estados, sequência de estados, veem o que acontece em cada estado, depois vocês podem fazer a transição, né, entre os estados, fazer um diagrama de transição, e aí a partir disso vocês vão ter que fazer dois circuitos. O primeiro
é o circuito que gera as saídas baseado no estado atual, possivelmente na entrada também. Às vezes esse circuito aqui não é muito simples, vocês têm que fazer também mapa de Carnot para gerar a saída aqui, tá? Se vocês perceberem que esse circuito é muito complicado, aí vocês vão fazer um mapa de Carnot parecido com esse, que é a gente tem um mapa de Carnot para gerar os sinais de saída e um outro mapa de Carnot, que é um outro circuito aqui, que é para gerar o próximo estado. Isso daí quebra o problema de uma maneira muito simples e elegante, né? Que primeiro a gente precisa saber quais são os estados, quais são as entradas, quais são as saídas. Dados os estados, a gente define lá quais são os bits de cada estado, que é o que a gente fez aqui com esses dois flip-flops. Aí, sabendo disso, a gente vai ter que calcular depois, fazer a lógica de como é que faz a saída e como é que faz a transição de estados. Isso daqui é muito parecido, deixa eu até mostrar aqui para vocês, eu faço isso também na aula convencional, né, tradicional. É a mesma coisa de a gente dividir esse circuito aqui, ó, eu vou colocar essa barreira aqui só para exemplificar, né, como se fosse uma linha mesmo, né, que a gente faz uma divisória. A gente faz aqui uma divisão entre aqui no meio os estados, como é que a gente está fazendo os estados, que a máquina funciona, o circuito funciona. Aqui é o circuito que calcula a saída da máquina, né? Então, gente, desse lado aqui a gente pode fazer um mapa de Carnot das saídas. Para cada saída a gente pode fazer um mapa de Carnot baseado como entradas, o estado atual e as entradas, se for de Mille, ou só o estado atual se for de Moore. E aqui a gente faz um mapa de Carnot para fazer qual é o próximo estado, ou seja, qual vai ser os valores das entradas de cada flip-flop aqui. A gente vai ter que fazer um mapa de Carnot para cada flip-flop. Se a gente tem 8 estados aqui, a gente vai precisar de 3 flip-flops, né, para 8 estados, e aí a gente vai ter 3 mapas de Carnot, que vai fazer a transição deles. Fica mais complicado, mas a gente consegue implementar. Vamos lá, pergunta. Não consegui entender bem como desenvolver o mapa de Carnot. Então, o mapa de Carnot, como é que eu fiz aqui? Esse mapa de Carnot, ele tem como entradas, como a gente viu, os valores da alavanca e do sensor, que são entradas do circuito, e também o estado atual, que é a saída dos flip-flops. Porque a gente sabe que o próximo estado, ele vai depender disso. E aí eu olhei esse diagrama aqui, ó, para fazer isso, tá? Como é que eu sei qual é o próximo estado? Dependendo do estado atual e da entrada, a gente vai ter o próximo estado. Se você quiser ver um pouco mais de detalhes sobre isso, olha a minha aula tradicional que eu explico com mais detalhes, tá? Eu explico com bem mais detalhado esses mapas aqui, inclusive o de Mille, que muda um pouquinho. Ao invés do estado estar na bolinha, o estado está nos arcos aqui na transição. Tá? Ou melhor, desculpa. Não, é isso mesmo. Aqui, eu não me lembro mais como é que eu fiz o diagrama, mas a transição de estados, ele pode depender do estado atual e da entrada. A saída é que é diferente. A saída ela vai depender, às vezes, só é que eu não fiz o mapa de Carnot da saída, porque era mais simples, né? Pode depender só do estado atual, que no nosso caso era muito simples, ou pode também depender das entradas. Tá legal? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Isso daí pode ajudar em tudo, tá? Em tudo que vocês podem fazer aí de lógica, de programa, vocês podem usar isso daí, essa teoria. E com isso a gente fecha aqui a teoria do semestre.